dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio de Os Profs Podcast. Episódio de número... 5 Acredito que sim. ou 5, editor, corrija-nos se estivermos errados. Aí na thumbnail. Isso. E hoje, um episódio muito especial. Semana passada falamos sobre A sua a história. minha história. Dessa semana será a história da nossa querida professora, dona proprietária deste estabelecimento, professora Carla Costa. E aí, professora, preparada? Preparada. Olha, no meu, eu falei por 40 minutos e tive a sensação de que deixei de falar muita coisa. É verdade. A gente Eu sempre acho- fica com a sensação, né? Eu acho que, eu sei da sua história já, eu acho que você vai ter a mesma sensação. Sim. É uma história linda, espero que vocês gostem e vamos entender um pouquinho essa história. É. Fechou? Fechou. Ó, a gente vai se guiar, tá? Ela tem uma tatua aqui, uma linha do tempo dos períodos mais importantes da vida dela. Isso. Mostra aí pra galera, Carla. Aí vai ser o meu dia, vai ser meu rascunho. Então você já fica com o braço assim. Vou deixar assim pra pronto. você se guiar. Aí, ó, já, né? Tudo certo. Brincadeiras à parte, vamos começar com o ano 1992. O ano que você nasceu. Um ano histórico, né? Um marco. Um pior momento do Brasil. 1992, Brasil em crise, após seu nascimento. Mas diga aí, 1992. E é 1992. Então, eu nasci em 5 de dezembro de 1992, natural de Maceió, às 3h45 da tarde. Um marco histórico. Você sabe a hora que você nasceu? Não. Não, só sei o dia. Minha mãe me fez decorar. Mas, enfim, eu acredito, a gente tá falando do momento que eu nasci, né? Eu acho que é um dos momentos mais importantes da nossa vida, óbvio. É o dia em que você nasce e o dia em que você descobre o porquê que você nasceu. Então vamos começar por essa trajetória aí, tendo como ponto de partida o momento que eu vim ao mundo, né? De 92, a gente deu um salto aí de vários anos, tá? Você quiser fazer um resumo, Sim. mas o segundo ponto mais importante da sua vida é 2007. Isso, Aí tem um 2007. salto aí de mais de 10 anos, é isso? Isso, mais de 10 De anos. 15 anos? 15 anos. 15 anos Exatamente após, 15 anos. 15 anos após, é um marco muito importante na sua vida. É uma data importante Importante. na nossa vida, os 15 anos. É, interessante. Não é? Coincidência ou... Verdade, coincidência coincidência, mesmo, né? É, pura coincidência. Ah, principalmente pra mulher. Isso. O homem nem O tanto, 15 mas a anos, mulher né? tem esse negócio dos 15 anos, Isso, né? uma marca muito... E aí, até esse pulo, esse ato, Sim. acontece para ser tão importante em 2007. Vamos lá. A gente tá falando de um período de 15 anos, então a gente vai pegar uma parte da minha infância, né? Na verdade, toda a minha infância e parte da minha adolescência, né? Então são duas fases muito importantes para a formação do ser humano, a infância e a adolescência. Na minha infância, eu pude dizer que aproveitei muito, em termos de família presente, graças a Deus meus pais sempre muito presentes, a família de modo geral também, avós, enfim. Mas, como a gente tá falando da minha história, né, o Não Era Pra Eu Estar Aqui, que inclusive é o título do podcast, o que trouxe essa sensação de que não era pra eu estar aqui foi o que eu vivenciei de doloroso durante esse período. Eu tive um suporte muito bom da minha família, de amigos, porém, durante a minha infância eu sempre tive uma saúde muito debilitada, muito debilitada. E eu passava por problemas, por situações que os médicos na época não sabiam identificar o que era, né? Eu tinha alguns sintomas relativamente comuns. Vômito, diarreia. Eu tinha o estereótipo de uma criança que não se desenvolvia. Parecia uma criança desnutrida mesmo. Eram comuns, assim, né? Uns sintomas que você pode conciliar com outras patologias, digamos. Só que eu fazia tratamento para as coisas que poderiam ser, né? mas nunca traziam resultado porque não eram. Mas aí, e sintomas eram esses? Qual o nível Pesado, desse né? debilitado que vocês chamam? Então, quando eu falo que eram sintomas pesados, né, que me trouxe essa característica de uma pessoa debilitada, é que uma diarreia, vez ou outra, é tranquilo.
Mas você ter diarreia todos os dias, por um período de tempo relativamente longo, de semanas, né? E você chegar a ir ao banheiro cerca de 30 vezes por dia, Caramba, não tem como você ficar bem. realmente. Aí quando você concilia uma diarreia, que eu tinha diagnóstico de diarreia crônica. Diarreia crônica com vômitos, que eram diários também, geralmente quando eu me alimentava de coisas simples, o meu intestino já não aceitava, ele rejeitava, então era a rejeição pela diarreia e a rejeição pelo vômito também, né? Caramba. Sendo E que aí assim, Não tem nutriente que se não dentro do tem, corpo. não tem corpo que se Tem segure como desse que se jeito, segure. né? Mas a Aham. minha infância não foi toda assim, certo? Tipo, eu tinha os problemas de diarreia, mas não era uma coisa que me impedia de estudar. O nível de sintomas vai se agravando de forma gradativa. Foi de forma Quanto mais gradativa. velha você ficava, Isso, mais exato. doente você, Mais debilitado, mais debilitado ficava. você. Exato. Certo. De fato, era desconfortável, por exemplo, ir para a escola. Era uma coisa que eu amava fazer. Aham. Sempre fui muito de gostar de estudar. Não me impedia de ir. Mas os professores já eram avisados, que a manhã já deixava o aviso lá. Ó. Aham. Quando a Carol Ninguém vai sair, às vezes ela não vai nem pedir, porque não dá tempo. só. Quando você vê ela saindo, você já sabe o que é. Então não pergunte. Aham, A sala e os professores já sabiam o que era. aham. Quando eu saía correndo, já era com o objetivo de vou ao banheiro. Já era assim. Mas não me impedia de estudar, entendeu? Uhum. Só que realmente chegou um período que isso ficou muito dificultoso. Já tiveram muitos momentos na escola em que não dava tempo de chegar ao banheiro e eu acabava fazendo na roupa. E era bem desconfortável, eu Com acho. certeza. Ser na Uma sétima- criança, Isso. pré-adolescente. Sexta, sétima série, na verdade. Sétima e oitava série, se eu não me engano. Esses episódios aconteciam de forma muito recorrente. Sem muito discernimento ainda Isso, das sem muito coisas. discernimento. Aí eu tinha que ligar pra minha mãe, que na época não tem essa facilidade de comunicação como a Aham. gente tem hoje. Aham. Aí a minha mãe saía de onde a gente morava, que era longe, pra ir pra escola, pra levar roupa, pra me preparar e tudo mais. Que se fosse, por exemplo, na fase do ensino médio, eu ia saber fazer isso só de boa, né? Aham. Eu tomar banho, me limpar, enfim. Mas era uma criança na sétima série passando por isso, entendeu? Uhum. Mas não me impedia de viver. Tinham esses Essas obstáculos, mas não me limitações, as impediam. dificuldades. E aí, em 2007, que muda essa transição de uma criança que já nasce um pouco debilitada, Sim. mas ainda normal, vamos supor assim. Tinha uma vida E aí relativamente. vai se debilitando de forma gradativa, aumentando ao ponto de você, como você já me relatou no bastidor, de você se internar entre a vida e a morte. Isso. E onde é que entra em 2007 aí? Vamos lá. Como você mencionou, né? E mencionou muito bem, por sinal, essa doença ela foi se intensificando de forma gradativa, né? Uhum. À medida que o tempo foi passando, eu fui piorando. Uhum. E aí, quando chegou em 2007, eu tinha exatamente 15 anos, eu tinha entrado no primeiro ano do ensino médio, foi quando os sintomas se agravaram. Eu já tinha histórico de diarreia, já tinha histórico de vômito, de não poder me alimentar de todo tipo de alimento, mas se agravou de uma forma que ninguém soube explicar o que era. Aí no primeiro ano do ensino médio, os sintomas ficaram mais intensificados comparado aos anos anteriores. Isso em 2007. Isso em 2007. Ao ponto de que eu já precisei me afastar da escola porque eu não tinha forças para andar só. Não era só a questão de não dar tempo de ir ao banheiro, é que não dava para eu andar só mesmo, de tão debilitada que eu fiquei. Aí meu cabelo começou a cair, aí surgiram outros sintomas que eu nunca tinha vivenciado antes. A minha boca começou a ficar toda inflamada, né? Chegou a ficar com mais de 30 aftas. Você tinha dificuldade até para tomar água. Chegou o ponto de quando eu ia ao banheiro, que era só diarreia, porque não formava, né? O meu intestino não formava. Só água. Só água, só água. Antes eu ainda via alimentos lá, né? Legal. Você está almoçando agora, certo? Bom apetite. Obrigado, Carla. Bom Disponha. apetite. Só que chegou um período que o meu intestino ficou tão inflamado, que as minhas fezes eram puro sangue. Puro sangue. Juro a você, quando eu vi aquilo, eu dizia, meu Deus, eu tô morrendo. Não tem condições, pô. Você ir ao banheiro mais de 10 vezes no dia. Tô reduzindo 10 vezes, né? E você começar
a ver lá sangue, literalmente Você sangue. só consegue pensar o pior, né? Você só consegue pensar, não, eu tô me acabando por dentro e não tô sabendo. E aí foi em 2007 que você se internou. Aí foi em 2007, quando tudo isso aconteceu de uma vez, que eu realmente fiquei entre a vida e a morte. Quando eu cheguei no estado de ficar com 18 quilos, eu sempre fui muito magra, né? Porque não tem como você não ser magra. Desnutrição severa. Exatamente. E aí eu precisei ficar internada porque eu fiquei extremamente debilitada. Então a gente foi para um hospital na época, era a Unimed, fazia acompanhamento na Unimed Maceió. Não tô fazendo propaganda, tá? Unimed patrocina a gente. Patrocina aqui. A gente vende plano de saúde tranquilamente, viu? E eu precisei ficar internada por 33 dias porque a minha alimentação não dava mais para ser via oral. Não dava. O meu intestino não estava aceitando nem água mais. E aí, esse tempo todo, sem diagnóstico, não sabia o que Sem era. diagnóstico. Um dizia, é uma tuberculose. Porque eu também tinha calafrios. Sim, Sabe que eu ficava... Pra mim era normal chegar meio-dia e ficar na frente de casa tomando sol. Porque eu fazia isso todo dia porque eu tinha calafrio. Calafrio já era consequência da inflamação do meu intestino. E aí dizia, é uma virose. Aí, é problema no intestino. Sim. Só que não tinha um diagnóstico, por exemplo, é uma tuberculose intestinal, é uma doença de Crohn, que o meu diagnóstico hoje é de doença de Crohn, né? Isso você descobriu em 2007? Isso eu descobri em 2007. Mas antes disso, Ninguém. ninguém Várias falava. foram as sugestões. Vários. Mas o tratamento dessa sugestão nunca dava certo. Por Nunca justamente dava não ser o que realmente Você era. não sabia o que era, como é que você ia tratar, né? Aí suspeitava-se de intolerância alimentar. E era razoável de se pensar, né? Compreensível. É glúten. Aí eu cortei glúten da alimentação, mas ainda assim continuava. Então, não é só isso. Então, eu só realmente melhorei depois que eu fiquei internado durante esses 33 dias. Em 2007. Internada na vida e a morte com 18 Com quilos. 18 quilos, o cabelo tinha praticamente caído todo. Tratamento de 33 dias. 33 dias com alimentação por interal e parenteral, porque não Pra tinha... quem não sabe, é a sonda Eu nasal tinha e isso, a do pescoço. Uma no pescoço e outra no nariz. Na nasal. Não tinha... Depois de um certo tempo, começou a introduzir alimentação via oral, né? Sopinhas, comidas mais pastosas e mais fáceis de serem digeridas. Mas até esse momento, eu digo que 2007 foi um momento difícil, mas ao mesmo tempo foi um momento bom. Foi quando descobriu Porque o foi quando real, descobriu. Exato. a real doença e aí pôde tratar de forma Pode efetiva, tratar. né? E a questão é que a nossa cabeça muda também. Você sabe disso, porque você também passou por situações difíceis. Não é só a recuperação do seu corpo físico. Da mente. A sua mente muda demais, Eu acho que eu nunca tinha tido um momento para me tornar tão resiliente como 2007. Porque em todo o tempo eu via um lado bom naquilo. Eu tava entre a vida e a morte, eu tava já morrendo. Tava, enfim, numa situação, ninguém sabia o porquê e eu procurando ver lado bom. Não, tem um lado bom, tem um lado bom, tem um lado bom. E com apenas 15 anos, eu acho que, não vou dizer que, eu gostaria de voltar a passar por isso, de forma alguma, jamais. Mas eu sei que a pessoa que eu sou hoje, a mentalidade que eu tenho hoje para enxergar as coisas e para vivenciar situações é decorrente da experiência que eu tive em 2007. Isso é muito legal, porque a gente, quando está passando por um processo, e geralmente difícil, Sim. a gente só pensa no presente. A gente não pensa em quem a gente vai ser no futuro por estar passando por esse processo. Isso. A mesma coisa hoje assim, por exemplo, no estudo. O estudo ele é chato, ele é cansativo, ele é, talvez a vida até monótono, né? A escola, a sala de aula. Mas isso é um processo que vai te levar a algo futuro. No futuro. Isso, a vida como toda, se tem só um exemplo, né, da escola, mas enfim, tudo na vida ela tem um porquê lá na frente, né? Lá na frente a gente vai conseguir entender. E aí, falando de lá na frente, Sim. 2019 é fruto de 2007, como é que é? Há relação, não há relação? Não foram acontecimentos parecidos. Certo. Mas a maneira como eu encarei 2019, a maturidade que eu tive para encarar o ano 2019 foi um ano muito difícil para mim. 2019 é o iníciozinho de 2020. Eu consegui encarar daquela forma porque eu tinha a mentalidade de resiliência desenvolvida em 2007. Inclusive, 2019 foi um ano que a gente se conheceu. A gente se conheceu, já aprovado no concurso, veio a Boca da Mata. Isso. E a gente teve a oportunidade, e eu lembro perfeitamente, que
desde sempre a gente se deu bem, Sempre, as sempre. ideias bateram, a gente desenvolveu o primeiro ano de trabalho, sem nunca Inúmeros projetos na inúmeros escola. projetos, gincana, Foi um ano jogos muito marcante. internos. Isso com menos de um ano Isso. de se conhecer, né? De saber quem era a cara, ela saber quem eu era. Exato. Realmente foi um ano bem. Foi um ano muito bom. E ao mesmo tempo, assim, na minha vida profissional, né? Foi perfeito. Zero defeito. Mas no lado pessoal foi o que me pesou. E aí, marcou, porque você tem tatuado em 2019. Né? E aí pra gente. Quando eu estava vivenciando 2007, eu pensei que eu nunca fosse passar por uma outra situação tão A gente difícil sempre quanto. acha isso. A gente sempre acha. Não é possível que eu tô Não. passando por tudo isso e vou passar por algo Agora tá similar. de boa. Não vou passar mais. É, essa cirurgia foi a pior. É. Tá, não, Tá de beleza, boa. Aí é. vem a próxima. Não. Bacana. Agora, qual foi a diferença? Não tem uma relação entre ambos os acontecimentos. Vai, Porém, eu senti uma sensação de morte nos dois. certo. Em 2007, a sensação foi de morte física, né? Saúde. O meu corpo psicológico Física. não, né? A minha saúde física Aham. estava muito debilitada. Uhum. Já em 2019, eu estava com a minha saúde física muito Ok. bem. Muito bem. Mas a minha saúde mental Normalmente é balada. extremamente abalada. Então, assim, a minha vida profissional estava muito bem resolvida. Mas a minha vida pessoal, em alguns aspectos, estavam muito mal resolvidos. E a razão, talvez nem seja lá tanto assim, a depender do ponto de vista, mas a razão que me fez com que eu ficasse mal em 2019 mentalmente foi o término de um relacionamento. Eu não sei se você já vivenciou relacionamento tóxico. Não termine namoros. Não terminem. Mas também não entrem. Não Fiquem entrem. pra lá a vida toda, a depender da pessoa, Tem um né? filósofo que diz assim: se você não quiser sofrer no término de um relacionamento, Não namore. comece um. É tipo isso. Filosofia da vida, tá? Mas foi muito pesado 2019 nesse Aham. sentido, porque eu nunca tinha desenvolvido crise de ansiedade, não sabia nem o que era isso. A gente experimentando uma nova doença, né? É a Exato. doença do século. A doença do Mental. século e a doença mental. Doença mental. Aí quando eu tava vivendo aquilo, eu digo, caramba, em 2007 eu não passei por isso, e em 2019 eu tô passando por isso por causa de um término de um relacionamento. Alguma coisa não A tá gente certo. faz essa comparação, né? você Não, fica A fazendo... gente sempre faz. E foi muito duro pra mim, porque 2019 foi o ano em que eu falei abertamente sobre a minha sexualidade para os meus pais, primeiramente. Você E é? depois eu me considero pansexual. Pansexual. Eu sinto atração por pessoas, não sinto atração por gênero. Eu gosto de gente. E aí, primeiro vem o processo de autoaceitação, depois vem o processo de você Isso foi falar... doloroso também, né? Muito. Foram anos. Eu Mas 2019 foi ali também Foi o ápice, foi o o ápice ápice. dessa... não dava pra reprimir mais. Eu ficava muito mal, muito mal, muito mal. muito Você mal. acha que isso, junto com o término do relacionamento, contribuiu para essa doença mental tomar conta de você? Na verdade, eu acho que o término me impulsionou a eu ser quem eu sou de verdade. Eu acho que se não fosse esse acontecimento, eu não teria tido coragem pra falar sobre isso de forma aberta. Uhum. Eu acho que eu fiquei tão desgastada desses términos, que foram 2 seguidos, sequenciais e que me fizeram muito mal. Acho que se não fossem esses términos, eu não teria tido a coragem de dizer, não, eu não quero mais viver isso. Uhum. Porque esses 2 foram muito desgastantes pra mim, porque eram relacionamentos à escondida, né? E além disso, tóxico, né? Eram pessoas, não vou dizer que não aprendi com essas pessoas, eu aprendi. A gente sempre aprende. A gente sempre aprende. E você mais aprendeu é ir, mais nunca, Mas nunca eu volto pra esse Mas ciclo, tá? nunca. Eu aprendi. esse balde foi chutado pra longe. Verdade, verdade. Isso é o maior Ai, meu aprendizado. Deus. Eu aprendi muitas coisas boas com as 2 pessoas em questão. Não vou dizer que não. Sempre a gente aprende, Sempre, né? sempre. Mas não dá pra só pensar nas coisas boas, né? Você tem que também lembrar dos momentos em que eu sentia que eu tava sendo sugada. Eu sabia que eu tava sendo sugada e eu insistia em ficar ali. Isso foi tomando conta da sua mente. Isso foi tomando conta, até eu perceber que eu tava sempre na posição de entregar mais. Uhum. E a outra pessoa só me sugando e me entregando migalhinhas. E eu tava lá aceitando de boa. E aí, em que momento veio a sensação de morte? De não querer mais viver, de achar que acabou. Não dá mais, é A melhor. sensação de morte que eu senti tirar o fôlego
foi quando eu tive uma crise de ansiedade tão forte que eu não sabia que eu poderia passar por aquilo. Só sabe quem passa. Só sabe quem É passa. o que todo mundo fala. Isso. E só sabe quem... É algo que me marcou. Eu tava na casa dos meus pais. E a gente sempre fica fingindo que tá bem, né? Porque você que tá passando por uma crise de ansiedade, dependendo do contexto, não quer mostrar. Uhum. E aí eu fingi que tava bem, porque eu vou pra casa, eu tô com sono, vou dormir mais cedo. Era um domingo. Uhum. Eu saí de lá por volta de umas 8 horas da noite. E eu moro bem perto da casa dos meus pais, né? No trajeto da casa dos meus pais pra minha casa, eu percebi que eu tava fazendo o percurso costurando a rua, como a gente diz. Eu tava fazendo zigue-zague. Uhum. Porque a minha vista ficou totalmente escurecida. Eu digo, não é possível. E tava com taquicardia, né? Que o batimento Acelera, acelerado. Eu tava com falta de ar e a minha vista escurecendo. Eu digo, não, isso não é sintoma de outra coisa. É crise de ansiedade. Uhum. Aí eu fui pra casa, me tranquei no quarto, chorei. Eu passei a madrugada toda acordada, com crise de ansiedade. Naquele momento eu respirei, eu digo, o que é que eu tô permitindo acontecer na minha vida por causa de um mal que uma pessoa, na verdade 2 pessoas, me fizeram. Uhum. E foi nesse momento que eu senti essa sensação, porque a falta de ar é algo que lhe deixa no... Eu não consigo explicar, sabe? Eu Não consigo. já tive essa sensação. Eu fui, não com ansiedade, eu fui atleta de judô e eu levei um golpe uma vez e eu caí de mau jeito. E de verdade, você Faltou acha que ar. vai morrer. Você acha? A falta de ar é uma das piores sensações da... Isso. Eu caí de um mau jeito e eu tinha certeza que eu ia morrer. Exato. Porque você puxa, não Você vem. fica- Não E não vem. Meu É horrível. Deus. É horrível. E eu tava só, né? Porque eu não queria. Eu sempre fui, não sei se isso é um defeito ou uma qualidade, mas eu sempre gostei de resolver as minhas coisas só e não trazer outras pessoas pro meu meio. Pra meio que não contaminá-las, sabe? Eu acho que o equilíbrio dessas duas opções é o ideal. É o ideal. Onde você se isola demais Não é bom. não é bom, e quando você traz muitas pessoas, você é egoísta. É verdade. Você passa para pessoas esses problemas que você Isso. pode resolver. E era isso que eu não queria, né? Eu mostrar pra minha família, porque eu não Uhum. pensava em fazer isso com qualquer outra pessoa, a não ser a minha família. Aham, Não ia estar compartilhando isso com qualquer pessoa. claro. Mas eu não queria trazer um problema meu pra minha família. Aham. Não sei se isso foi bom ou ruim, mas enfim. Foi um processo do momento. Foi um processo. Foi a sua escolha naquele momento. Exato. Aí 2019, porque isso aconteceu, foi assim, né? Perdurando durante todo o ano. Não é que eu fiquei mal o ano todo, sabe? Aham. Eu tava bem, mas era aquela oscilação. Vivia momentos muito épicos na minha vida profissional. Eu acho que isso... Com esse peso. Trouxe esse Esse equilíbrio. equilíbrio. Trouxe essa provavelmente. leveza, com certeza. Provavelmente. Então, assim, foram os 2 piores anos da minha vida, mas ao mesmo tempo os 2 melhores anos da minha As vida. duas viradas de chave. As 2 principais viradas de chave, porque foi em 2019 que eu comecei a ler livros de Sobre desenvolvimento investimento. pessoal, aí eu comecei a estudar investimentos, eu comecei a ler sobre livros de autoconhecimento para Começou a investir. Exato, comecei a investir, aí comecei a participar de desafios criados pelo Thiago Negro, aí participei do primeiro evento da Tracto Show, Marketing show. exatamente, Top. em Maceió. Beijão, Paulo. Pois é, perfeito o Saudades, evento. saudades. Aí foi quando eu conheci Joel J, foi quando eu comecei a consumir conteúdos do Joel, do Thiago, do Caio Carneiro. Então, assim, eu sei que se eu não tivesse vivenciado essa situação, talvez eu não tivesse tido essa Aham. sede de buscar por outras coisas, entendeu? E aí, entra naquilo que a gente sempre fala todo podcast. É você tirar daquele momento Isso. oportunidades. Isso. A vida ela vai dar oportunidades. Exato, Repare, você mentalmente doente, cansada, não sabia se ia viver, Isso. não tinha vontade de Mas não acordar, queria me entregar. mas não queria se entregar. Isso. E aí você viu a oportunidade De aprender de algo novo. aprender. Porque eu acho que em 2019 é que começa esse ápice do autoconhecimento, Isso. do investimento. Até 2019, Exato. investimento e autoconhecimento não era tão falado Não é. de forma aberta, né? Pelo menos no nosso No convívio, nosso né? convívio, isso. Eu acho que pra gente chegou mais esse ano. E aí, 2019 você disse que não teve tanto a ver com 2007. Isso. Mas 2004, que tá tatuado aí. 24. 2004 já passou. 2024. 2024 é uma data futura. Isso. Tem totalmente a ver com 2019?
Com 2019 e com 2007. Aí tem relação. Aí tem relação. Explica pra gente, porque na tatuagem de 2024. Um ano que ainda vai chegar, Ele vai né? chegar, o ano daqui a Pois é. 2 anos, menos de 2, né? A gente já tá terminando 2022, 2022. um ano, Então, um ano e meio aí. Por que E aí? eu tatuei 2024, né? Primeiro, eu sempre sou baseada no sentido de que Deus me direciona e que Ele conduz os meus passos. Aham, Então eu entendo que 2007 aconteceu por permissão de Deus, porque Ele estava me aperfeiçoando. uhum, Eu entendo que 2019 aconteceu por permissão de Deus, porque Ele estava me aperfeiçoando. Ele, melhor do que ninguém, sabe do nosso futuro. uhum. Então ele sabia que eu ia passar por isso. Mas eu também entendo, e você certamente, que Deus nunca permite que a gente carregue um fardo que a gente não consiga carregar. Certeza. Ele só nos permite carregar o que a gente consegue, o que a gente suporta. Uhum, Então, o que é que tem a ver 2024? 2024, tatuar o ano que ainda vai chegar, é um ato profético e de fé. uhum. É confiando numa promessa que Deus me fez em 2020. Lembra que eu falei que não foi um ano de 2019, mas a transição... Transição de 2019 vivo. Isso. 2020, quando eu já estava saindo do fundo do poço, que eu Uhum. realmente me vi numa situação de fundo do poço, foi quando eu mudei os meus hábitos e tudo mais, eu fiz uma oração e perguntei de forma direta a Deus. Deus, eu só quero ter um pontinho de luz, uma confirmação de que eu estou no caminho certo. Uhum. Porque eu comecei, devido aos conteúdos que eu estava consumindo, eu comecei a desenvolver uma mentalidade empreendedora, Uhum. que eu não tinha antes. E aí surgiu ideias de empreendedorismo. Foi em 2020, inclusive, que surgiu a 26, a ideia da 26. Mova-se, Mova-se. saudades. Pois é. E esses projetos surgiram de uma confirmação de Deus. Eu pedi uma palavra, eu não me recordo, só lembro que é em Isaías, agora eu não lembro o capítulo e o versículo. Depois eu coloco aí na edição. E eu digo, Deus, eu só quero um sinal. Eu fui bem direta, um sinal. Aí eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, o versículo dizia, este é o sinal. Eu digo, não. Não tem. Se era pra me deixar sem dúvidas, o Senhor conseguiu. Uhum. Ela lá, este é o sinal. Aí, no primeiro ano, você comerá do que crescer por si. Ou seja, 2020. No próximo ano, do que dele brotar. Ou seja, em 2021 eu ia estar colhendo os frutos de 2020. Mas no terceiro ano, semeie e colhe, plante vinhas e colha os seus frutos. 2022. 2022 seria o ano de plantio e de colheita. E aí quando eu fiz aquela oração, eu pedi especificamente com relação a 2.6. Aham. Meu Deus, o Senhor não colocou o nome de uma empresa de forma aleatória na minha cabeça. O Senhor quer que eu faça alguma coisa com ela. Aí quando eu pedi essa palavra, eu entendi que eu estava no caminho certo. Aham. E por que 2.6? 2.6, primeiro a minha identidade. Porque Carla Carolina. Quando eu estava passando por esse processo de 2019 e 2020, eu fiquei me perguntando, com relação à sexualidade e tudo mais, né? Eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que eu sou? Eu sei o que eu não sou. Eu tinha certeza que eu não era hétero. Fiquei pensando, meu Deus, eu sou bi? Mas será que eu não sou trans? Tanta coisa passou na minha cabeça. Aí eu comecei a fazer todo esse processo sóvel. Eu me olhava no espelho e ficava pensando o seguinte, eu tô satisfeita com o que eu tô me vendo? Eu gosto do meu corpo. Eu gosto do meu corpo como mulher. Eu gosto de ser chamada pelo meu nome feminino. Eram questões que eu ficava me perguntando. E eu gostava. Gostava de me ver como mulher. Gostava de ser chamada de Carla. Então não era questão de identidade. De identidade, não né? era identidade. Aham. Era Homem sexualidade. ou mulher, era Exato. sexualidade. Né? Aí então eu gosto do meu nome. Então Carla Caroline veio o primeiro 2.6. O segundo é o meu propósito no mundo, que é crescer e contribuir. Então tudo que eu faço eu busco, obviamente, o crescimento, porque eu acho que se a pessoa para de crescer, ela morreu. Tem que crescer. Mas ao mesmo tempo contribuir, porque na minha cabeça a gente só cresce quando contribui. E quanto mais você contribui, mais você cresce. Quanto mais você cresce, mais você quer contribuir. Matematicamente falando, diretamente proporcional. Né? Exato, diretamente proporcional. Matemática, Orlando. Então, pra gente fechar a ideia, 2024 tem um objetivo claro, eu não vou mencionar, ninguém sabe desse meu objetivo. Eu tenho um objetivo em mente com relação a 2.6, para bater, é uma meta da 2.6 para 2024. E eu acredito, eu tenho uma certeza tão grande de que vai acontecer que eu tatuei. Okay. Então a tatuagem me serve de cobrança, todos os dias eu olhar e digo, opa, eu tenho uma meta para bater.
Mas ao mesmo tempo aquela coisa de dizer, eu não tenho dúvidas de que Deus está me colocou no caminho certo. E vai acontecer. E que isso vai acontecer. E tem esses 3 pontinhos, né, depois. E aí são Em planos... 2024. São os planos E aí, pós 2.6. Pós 2.6. Digamos que até 2024 a minha mente está muito condicionada para 2.6. Mas a partir, não que outras coisas não possam acontecer de forma paralela, mas o que eu penso é de 2024 para lá, construir coisas relacionadas a 2.6 e a vida pessoal e vida profissional caminhando juntos. Mas a minha energia está mais... Inclusive, para quem não sabe, os Profs Podcasts é um braço da 2.6. Isso, surgiu da 2.6. A empresa é a 2.6 e aí ela tem alguns braços, né? Tem o Mova-se, Tem é um evento de treinamento físico e mental, tem os Profs Podcasts, ela tem os planos, treinamentos, tem as consultorias das empresas. Isso. A 2.6 é a empresa. É a empresa. Os ramos são vários. Exato, exato. Os Profs é apenas mais um braço da 2.6. E aí? Inclusive, uma coisa que eu lembrei agora, rapidão. Mas a gente falou tanto de 2019, né? Que foi o momento que eu conheci você, o momento que tanta coisa aconteceu. Mova-se. Isso. Os Profs Podcast não estaria acontecendo hoje se não fosse 2019. Ele é um fruto de algo que surgiu em 2019. Tanto do nosso encontro, quanto da minha mudança de mentalidade ter se encaixado com o seu processo também. Que você já tem uma mentalidade muito parecida com a minha. Então, esse despertar para falar de coisas que a escola não ensina, que é o objetivo dos Profs Podcast, surgiu de 2019. Foi muito interessante. 2019 foi o meu primeiro ano como professor em sala de aula. E eu cheguei com uma cabeça que a Carla já tinha, mas ela sabia que ela tinha. Isso. E pra mim não. E aí ela disse, Felipe, isso, você pensa isso. Foi meio que um norte, né? Tipo, caramba, eu tenho essa mentalidade, mas é isso. Tá disperso, né? E você disse, não, isso é uma mentalidade de quem pensa assim e assim. Isso tem nome, isso é isso. E ali eu me encontrei muito também, graças a 2019, a ter me encontrado com você, a ter despertado, a saber o que era aquilo que eu já imaginava, mas não fazia... Não sabia rotular, digamos. Rotular isso, vamos dizer assim. Então, realmente 2019 foi um ano muito marcante. Marcante também, pra mim também. Pra mim também. E pra 2.6 Isso, pra tudo de modo geral, né? Pronto. Acho que é isso, né? Faz só a pergunta dos 5 anos, pô. Sim, ela sempre faz essa pergunta, mas ela tá cobrando. Eu esqueci. Vamos lá, a chefinha cobrou. Ai. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Onde vai estar a Carla Araline Souza Costa? Num contexto total, profissional e pessoal. Com a 2.6. Com a energia voltada totalmente para 2.6. Mãe. Eu tenho um desejo tão grande. Tá vindo bem aí, hein? Mãe, Deus está providenciando. Baby, oh, baby. Mas daqui a 5 anos estarei empresária, dona, CEO e fundadora da 2.6 e mãe. São só... O resumo é esse. O resumo é esse. Eu quero continuar contribuindo na vida das pessoas, mas eu quero também deixar o meu legado. E eu acho que uma das principais formas de você deixar um legado é com os seus filhos. Então queremos uma Carlinha ou um Carlito. Ou uma Carlinha ou um Carlito. Na verdade, já tem nome, viu? Felipe. Obrigado, velho. Obrigado. Se for menino, obrigado, Felipe. vai ser Natan. Nada a ver com o Felipe, Natan. Caramba. Se for menina... Eu não pensei ainda. Natan, né? Pode ser, né? Pode ser. Ela chega no ar. Né? Facilita, né, gente? Ai, meu Deus. É isso. Mas aí, minha galera, espero que vocês tenham se inspirado nessa história maravilhosa. História de superação, de resiliência, de fazer da tempestade um aprendizado. É fazer da tempestade uma onda de surf. Isso. Tempestade vem, você bota a prancha e vai. Parabéns pela história. Valeu. Parabéns por ter chegado já onde chegou, né? Já é gigante. Já considero você enorme.
uma menina de Boca da Mata, uma visão. E eu acho que tem gente aí de cidade grande e não tem essa visão, essa mentalidade, esse foco. Parabéns. Obrigada. Para mim é um orgulho muito grande ter Idem. você como amiga, colega de trabalho e sócia, né? É minha chefe, ela é a dona. Só apenas Que é isso, rapaz, pelo amor de empresário, Deus. CLT. Sai dessa. Mas brincadeiras à parte é um orgulho muito grande, de verdade. E a gente caminha aí por muitos anos. Com certeza. E já deu certo, né? Continuar dando. Vamos continuar caminhando juntos, com certeza. Fechou? Fechou. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, sigam, Isso. nos achem nas redes sociais, @Prof. Carla Costa Felipe Santos, 2 Is, 2 S. e @Os Profs Podcast. Fechou? Tamo junto. Um Até a cheiro no próxima. coração. Até a próxima com a professora Welly Evelyn, quase não lembrava. Welly Evelyn. Diretamente de Surubim, Pernambuco. Ai, meu Deus. Valeu, galera. Até mais, Tchau. tchau.